Boa noite, paz seja convosco. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, o capítulo 5 do nosso livro, página 57, que fala sobre a autoridade espiritual do pastor. Na semana passada, quando nós estivemos em sala de aula, chegamos a comentar sobre a bênção pastoral quando uma pessoa ela sai da igreja. Bem pertinente, pois o capítulo 5 fala exatamente da autoridade pastoral. Lá na página 57, na introdução, diz o seguinte: o conceito de autoridade empregado neste capítulo é o que deriva do termo grego exousia, que significa direito, poder, autoridade, que se define como sendo o direito de exercer o poder. É a condição que dá ao oficial eclesiástico o poder de se fazer obedecer e de deliberar com efeitos tanto na esfera física como na espiritual. Sobre este direito nos ocuparemos neste capítulo. Pois bem, precisamos ter um cuidado. Uma coisa é ter autoridade, é saber delegar poderes. Outra coisa é ser autoritário, é impor a minha vontade. É algo que não pode e nem deve acontecer. Uma vez que o pastor ele é autoridade dentro da igreja, nós devemos sim respeitá-lo, escutá-lo. Porém, se o pastor vai contra as coisas ditas na Bíblia, contra as regras, nós não podemos simplesmente abaixar nossa cabeça e concordar. Ah, pastor, então eu vou me levantar, vou gritar. Não. Nós vamos para a Bíblia. Se aquilo que o pastor diz não condiz com o que a Bíblia fala, nós devemos ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se o pastor ele insistir, ele está deixando de ser uma autoridade para ser um autoritário. Voltando ao assunto em sala de aula na semana passada, uma pessoa chega até o pastor e diz que não quer mais congregar na igreja. O pastor, como autoridade que é, deve se sentar com a pessoa, com o membro, conversar com ele, procurar se inteirar de tudo o que aconteceu, do porquê o membro está tomando a atitude de deixar o ministério e ir para outro, ou até mesmo para uma igreja do próprio ministério, e entender a situação. O pastor, ele vai analisar o que está acontecendo, se o erro foi dele ou não, se o erro foi de um dos seus líderes, ou se a própria pessoa simplesmente não quer mais ficar ali. Cabe ao pastor argumentar. Mas se o membro estiver convicto de ir embora, cabe ao pastor permitir. Ele é autoridade. Agora, se ele for autoritário, ele vai impedir. Não, você não vai. Não, eu não te abençoo. Você não pode sair daqui. Aqui é o seu lugar. Ele está sendo autoritário. Ele está impondo a sua vontade sobre o membro. E até mesmo alguns fazem terror, colocam medo, dizendo que aquelas pessoas não vão dar frutos em lugar algum, que serão infelizes. Isso não é papel de pastor. O pastor deve escutar, argumentar, analisar e aí sim liberar a pessoa, deixar que ela siga o seu caminho. Ser uma autoridade reconhecida.
Isso é diferente. Nós, como membros, devemos respeito, devemos obediência, enquanto estivermos ali. Mas a partir do momento que estamos convictos do chamado do Senhor em outro ministério, em outro lugar, nós devemos escutar a voz de Deus em nosso coração. E o pastor tem que entender isso. E cabe ao pastor também, segundo a página 58 da sua apostila, outorgar poder. Veja só o que diz a apostila. Reunindo com seus discípulos na Galiléia após a ressurreição, Jesus proclamou sua absoluta autoridade, tanto no céu como na terra. Esta autoridade daria suporte para a missão que seus discípulos receberiam na sequência. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Marcos acrescenta que a autoridade outorgada dava aos discípulos ascendência sobre demônios e enfermidades, de forma que estes poderiam expulsá-los. Então essa é a autoridade que é dada ao pastor. Uma autoridade agora espiritual. O pastor ele vai buscar intimidade com Deus, buscar ao Espírito Santo, ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida baseada no que a palavra de Deus tem para ele, para que ele então tenha autoridade para expulsar demônios, para ministrar cura, para falar da palavra do Senhor às suas ovelhas. É essa a autoridade que o Senhor outorgou ao pastor. Então, o que nós vemos hoje é uma verdadeira confusão que as pessoas estão fazendo. E isso não pode permanecer. Nós temos que ter a ciência de que essa autoridade ela é divina, é a representação de Cristo, somos embaixadores do reino. Sendo assim, nós fazemos coisas como Cristo fez, porque Ele mesmo disse isso, que vou para o Pai, mas se crerdes em mim, farão coisas maiores do que eu fiz. Expulsar demônios, curar pessoas, pregar o reino. Isso é o que o Senhor deixou para nós. Então, é diferenciar ser autoridade de ser autoritário. Na sua página 58 do seu livro, no tópico 1.1, tem referências sobre autoridade outorgada. Vamos ler aqui o primeiro tópico, só para podermos entender um pouco sobre isso. As chaves dadas a Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. As chaves representam a autoridade de Deus concedida ao homem. Trata-se tanto da capacidade para o exercício da mordomia, do serviço, do ministério, do ajudar ao próximo, sobre as almas confinadas ao pastor, como do direito de fazê-la. A ideia é a de que as deliberações pastorais acerca das almas encontrarão anuência no céu. Então, eu tenho que ter cuidado com as ovelhas. Eu tenho que mostrar à ovelha o caminho certo. Mas essas ovelhas que o pastor toma conta, elas têm dono.
Elas pertencem a Deus. Elas pertencem a Cristo. Em momento algum, Cristo manda aprisionar as ovelhas. Cristo manda cuidar, o que é bem diferente. Vamos para o segundo tópico. Vamos para mais um exemplo. Em Mateus 18, a mesma autoridade transmitida a Pedro é estendida à totalidade do colégio apostólico. Vamos lá. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18, 18. Mais um. Sobre o direito de perdoar pecados, disse aos apóstolos: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, serão retidos. João 20, 23. Então, o que nós vemos aqui? Essa questão de autoridade, essa briga por um poder hierárquico, ela tem levado muitos pastores a confundir o seu papel. Eles deixam de ser cuidadores para serem donos. E isso está errado. Não se amarra a ovelha. Se você presenciar um pastor cuidando de ovelhas, você vai ver que as ovelhas, o tempo todo, elas ficam no espaço aberto. Nada as prende. Tanto que, se elas quiserem fugir, elas vão fugir. Mas elas permanecem junto ao pastor, porque elas entendem que o pastor cuida delas, que o pastor é responsável por elas. Então, por fidelidade, por gratidão, elas permanecem junto a ele. A mesma coisa é na igreja. O pastor, ele tem que cuidar da ovelha e não aprisioná-la. Ele tem que dar palavra de esperança e não aterrorizar. Ele deve apresentar e ministrar as bênçãos de Deus sobre a vida dela e não amaldiçoar. Então, essa visão que nós temos hoje de prender as pessoas ao pastor é uma visão errada. O pastor, ele cuida e ele mostra o caminho. Ele não é dono. Na página 59 do seu livro, tópico 2, as responsabilidades da pessoa delegada. Eu vou ler aqui e gostaria que você também lesse aí no seu livro. Veja só que interessante, vai falar muito sobre o que nós falamos aqui até agora. Conforme fora dito no tópico anterior, a autoridade de Cristo é que dá suporte à autoridade da igreja, e o objetivo é que esta cumpra sua missão. Missão de levar o evangelho, missão de cuidar das pessoas, missão de amar ao próximo, missão de apresentar o reino, missão de resgatar os perdidos. Essa é a missão da igreja. A autoridade delegada ao pastor, portanto, deve ser exercida exclusivamente para esse fim. Olha aí, exclusivamente para esse fim, para a missão que é dada à igreja: cuidar, resgatar o perdido, amar ao próximo, mostrar o caminho certo. Olha aí. Vindicar autoridade própria da posição de pastor para outro objetivo que não seja o já prescrito nas Escrituras é pecado, é errado. A igreja tem dono, se chama Cristo. Ele é o dono do aprisco, ele é o dono da igreja. Ele nos deu a responsabilidade de cuidar.
Continuando. Pedro alerta para que o ministro não cometa o erro de se achar superior, com direitos de domínio sobre o rebanho de Deus que lhe foi confinado. Olha aí que interessante que o próprio Pedro, né, lá em sua carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 3, ele já tem alertado sobre isso. Vamos buscar aqui na palavra Pedro, sim, primeira epístola de Pedro, 5, 3. Veja só, vamos começar do primeiro. Os deveres do ministro. Olha só. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros ou aos pastores, como você achar melhor, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por prisão, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confinados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessável coroa da glória. Olha só que interessante o que Pedro fala para nós na sua carta. Principalmente aqui no versículo 3. Nem como dominadores do que vos fores confiados antes. Não ser dominador. Não ser autoritário, não abusar do seu poder pastoral. Então hoje, agora, você tem embasamento bíblico para entender isso. Pastor é cuidar do rebanho e não ser dono dele em momento algum. E a gente continuando, né, na página 59 do livro, fala o seguinte, no segundo parágrafo. É frequente, por exemplo, que pastores não aceitem oposição ou censura ao seu trabalho ou pessoa, sob a alegação de possuir ascendência sobre seu oponente. Olha só. Então quer dizer que o pastor, ele é o suprassumo do que há na terra. Ele é o próprio Cristo? Não. Ele é um pecador, como eu e você. A diferença é que o pastor, ele tem que ser um sacerdote, ele tem que buscar, tem que ter intimidade, tem que ter humildade, como Cristo teve. Saber o momento certo de usar a sua autoridade. Ele não pode se achar Deus nem dono da igreja. Continuando. Todavia, qualquer imposição de um ministro sobre seus liderados com fim de satisfação pessoal ou interesse particular coloca-o na marginalidade em relação à autoridade, ou seja, ele está fora da autoridade, ele passou a ser agora um autoritário. Lembra que nós falamos em sala de aula do pastor que ele não quer abençoar quem quer ir embora da igreja? Ele está agindo o quê? À margem da sua autoridade. Ele está o quê?
abusando do seu poder pastoral para prender uma pessoa. E aqui nós lemos, tanto na palavra de Deus como no nosso livro, que isso é errado. Continuando. Arbitrariedades no exercício do ofício pastoral são, olha aqui, abuso de autoridade. São pecados, pois contrariam a vontade e a palavra de Deus. Continuando. O pastor jamais deve se esquecer de que seu cuidado com as ovelhas de Deus deve corresponder ao alto preço pago por Jesus na cruz, fonte de toda autoridade espiritual. O postulante ao ministério, ou seja, você, ou o já consagrado pastor que está em atividade, deve evitar que a vaidade o faça vindicar os direitos que sua posição lhe confere. A grande responsabilidade do pastor, enquanto portador de autoridade espiritual, é que a mesma seja empregada para os fins para o qual foi delegada, promover o reino de Deus. Então, irmãos, ficou muito claro para nós que o pastor, ele não pode de maneira alguma abusar da autoridade que lhe foi conferida para manipular, para prender as pessoas a ele. De maneira alguma, tá? Só para terminarmos, se você pegar João, capítulo 3, 17, que poucos leem, nós vamos ver que o próprio Cristo, ele não veio aqui para abusar de sua autoridade. Ele não veio aqui para fazer nada além de apresentar o reino. Olha só o que diz João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, porque não era tempo disso, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só. Aquele que poderia julgar, que poderia fazer juízo, veio trazer salvação. Então, por que nós, seres humanos, pecadores, vamos proferir juízo e julgamento sobre uma pessoa? Por que nós vamos definir a vida de uma pessoa? Acabamos de ver aqui no capítulo 5 do nosso livro, nas referidas páginas 57, 58 e 59, eu gostaria que você lesse isso em casa detalhadamente, com a sua Bíblia de lado, para que você veja a diferença entre ser uma autoridade e ser um autoritário. Seria até interessante você pesquisar a diferença entre essas palavras, buscar a sua etimologia, tá? Então, que você tenha isso hoje no seu coração, tá? Que o pastor, ele tem que ser autoridade, ele tem que ser uma bênção na vida das pessoas. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te livre de todo mal. Assim seja, amém, e graças a Deus. E envie as suas perguntas. Por favor, não fique com dúvida. Pode ser dos capítulos anteriores, não tem problema. Mas, por favor, envie perguntas, não fique com dúvida. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.